Bom, gente, acho que a gente pode ir começando então, né? Que acho que tem bastante gente já. Acho que dá para a gente já começar a nossa conversa. Acho que nosso principal objetivo aqui é fazer uma conversa aberta, né? De ouvir também as contribuições de vocês. A gente vai fazer uma apresentaçãozinha rápida. Eu vou contar um pouquinho para vocês aqui sobre o nosso coletivo. Eu sou a Patrícia. Eu sou a coordenadora do Casa Aberta, né, que é um dos dispositivos clínicos aqui do Instituto Gerar. E acho que hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre uma das temáticas que a gente reflete bastante aqui, e a gente tem em parceria com a Defensoria, que hoje vai estar representada aqui pela Virgínia. As meninas que compõem o coletivo com a gente, que também estão aqui, a Renata, a Carol Lemos, a Carol Senra, a Roberta Kraus e a Vanessa Ferreira e a Chayenne, que são as nossas colegas aí que estão com a gente na nossa atuação no coletivo, né? A nossa ideia é que seja uma conversa bem aberta, assim, sobre essa temática. Então, se vocês tiverem dúvida em algum momento, vocês podem perguntar no chat. A gente também vai abrir espaço para vocês falarem. Então, né, só na hora de falar, levanta a mão para a gente ir tentando respeitar uma ordem, né? Porque às vezes com muita gente vira uma confusão aí. A gente pede para vocês deixarem o microfone desligado, para também não ter nenhum outro ruído. Quem estiver falando, abre o microfone, senão a gente deixa fechado para não ter nenhum, né, para não ficar tendo muito ruído. E hoje, para compor essa conversa, a gente tem a Virgínia, que é assistente social da Defensoria, e que ela tem sido uma das nossas parceiras aí nesses últimos 2 anos de Casa Aberta, né? Para começar, eu pensei em falar um pouquinho para vocês sobre o nosso coletivo. Eu acho que nem todo mundo conhece o Casa Aberta. Então, contar um pouquinho do nosso percurso é também falar, né, dessa temática que a gente está trazendo hoje, dessa interlocução entre maternidade e justiça no Brasil. O Casa Aberta ele é um coletivo vinculado ao Instituto Gerar, né, e que ele oferece acompanhamento psicanalítico às pessoas que estão vivenciando a experiência da gravidez, do parto e do pós-parto em situação de grande vulnerabilidade social. Atualmente, né, o Casa Aberta ele tem parceria de atendimento com algumas ocupações dos movimentos de luta por moradia no centro de São Paulo. A gente tem uma parceria com o pessoal do Instituto Fazendo História, com a Defensoria da região central de São Paulo e o Núcleo de Defesa e Promoção dos Direitos da Mulher. O início do nosso trabalho ele se deu por um convite feito pela equipe do programa de famílias acolhedoras, né, do Instituto Fazendo História, que no trabalho de acompanhar as famílias de origem, né, de crianças e bebês, foram identificando uma falta na oferta de cuidado a essas famílias, né? E a gente tem uma das colegas aqui também do coletivo que trabalhava também no projeto Contato, né, do Fazendo História, acompanhando uma mãe que estava vivenciando esse afastamento, né, do seu filho, que é também uma das nossas origens, assim, as discussões que esse caso, as reflexões desse trabalho dela trouxeram para a gente compor a ideia, né, do coletivo. Então, o que a gente vai pensando, né? O que a gente vai observando? Que uma mãe e um pai que passam pelo processo, né, de institucionalização de um filho são acompanhados por diferentes serviços, né? Pelo judiciário, pela assistência social, pelo próprio serviço de acolhimento. Então, a gente vai vendo um super investimento nessa família, na tentativa de uma possível reestruturação, né? E esse cuidado muitas vezes é interrompido quando uma decisão é tomada, assim, né? Quando uma mãe ou um pai perdem o poder familiar, ou seja, perdem o seu lugar de mãe e pai frente à justiça, né? Então acabam perdendo também todo o acompanhamento e são lançados muitas vezes nesse vazio, assim. E aí é com esse pedido, né, essa escuta que a equipe do Famílias Acolhedoras fez, que eles fazem um pedido para a gente, então, escutar essas famílias, né? Escutar nesse processo de institucionalização e perda do poder familiar que a gente é convidado a estar presente, assim. E escuta, né, daquilo que muitas vezes não tem espaço para ser dito, né? Diante
dessa situação, assim, muitas vezes essas famílias ficam silenciadas, né? Então, as alunas foram se juntando, partindo muito desse desejo de escutar as fragilidades acerca desse processo de construção, né, da maternidade e da paternidade frente a essas situações atravessadas pela vulnerabilidade, partia o nosso sentimento de se colocar de uma maneira diferente do discurso hegemônico, né, sobre essa população, né, de um lugar muitas vezes distinto da caridade, do voluntariado, mas de uma aposta que as trajetórias desses sujeitos eram ali marcadas pelos modos de lidar com o mundo e com o seu entorno social. E então poder escutá-los, né, podendo sermos testemunhas dessas marcas e dessas trajetórias, assim. Durante a nossa atuação profissional no coletivo, a gente foi se deparando com casos que traziam a questão da maternidade frente à vulnerabilidade social e como que a visão da sociedade muitas vezes determinava a possibilidade ou não dessas mulheres exercerem a função materna. Vou falar aqui das mulheres porque a gente sabe ainda hoje na nossa sociedade essa sobrecarga recai muito sobre a mulher, né? A gente ainda escuta as falas clássicas, né, de cadê a mãe dessa criança e a mãe dessa criança, sempre muito focado no papel da mulher, né, e da sobrecarga que fica frente a isso, assim. Então a gente vem trabalhando muito a partir desse recorte e uma das reflexões que uma das nossas colegas fez, assim, ela levanta uma pergunta que eu acho que reflete bastante a nossa, né, essa nossa temática aqui e esse recorte que a gente está fazendo, que ela se pergunta, né, então quem pode ser mãe no Brasil, né? Quando a Carol traz essa pergunta para a gente, a partir das reflexões dela, e a gente vai entendendo as nossas reflexões no coletivo a partir dos nossos casos, a gente vai percebendo que tem uma interface com a justiça e com a possibilidade de construir a parentalidade que muitas vezes está determinada pelas condições sociais em que essas famílias, né, vivenciam. Então, muitas vezes isso acaba sendo um determinante, mesmo que a gente saiba pela lei que não deveria ser, né? Então, eu pensei em trazer aqui dois recortes de casos, né, que são disparadores dessa reflexão, acho que são, na verdade, dois questionamentos que essas duas pacientes fazem, que acho que contam um pouquinho para a gente, né, dessa temática aí, né? Uma das pacientes eu vou chamar de Maria aqui, que atualmente está com 36 anos, ela estava na sua 7ª gestação, e no momento do parto, né, desse 7º bebê, ela e o companheiro estavam em situação de rua. Então, logo que ela internou para ter o parto do bebê, o hospital acionou a vara da infância e após a alta do bebê, ele já foi encaminhado para um serviço de acolhimento institucional. E durante os nossos atendimentos, quando ela chega para os atendimentos, ela vai descrevendo essa situação com bastante raiva e muita tristeza, né? Se questionando sobre a sua capacidade de ser mãe. Então, ela vai falando sobre como ela criou os outros filhos e por que agora ela estava nessa situação. Quem que poderia dizer que ela poderia ou não ser mãe dessa criança, assim, né? Então, ela se questiona, quem que está preparado para ser mãe, né? É só porque eu sou pobre? O outro recorte que eu pensei em trazer também é o da Carla, que ela tem, vou chamar aqui de Carla, né? Tem 26 anos, está na sua 3ª gestação, no momento em que ela interna para ter o bebê, sempre acho que é importante a gente pensar essa interação entre as redes, né? Que atendem essas mulheres, fazer esse trabalho de rede, né? Ela, no momento em que ela interna, a vara da infância determina que o bebê sairia por um serviço de acolhimento também. E ela vai me descrevendo durante o atendimento que ela estava atualmente já separada dos seus 2 filhos mais velhos, porque há um ano a casa dela tinha sido interditada pela prefeitura e ela estava buscando outro espaço de moradia, mas nesse processo ela estava separada dos filhos. E aí ela se questiona, né? Bom, se eles disseram que a minha casa não é boa para os meus filhos, por que ela é boa para mim? Eles não deveriam me ajudar? Assim eu poderia ficar com os meus filhos.
Então, assim, né, a partir de a gente tem um estudo de 2004 do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada e da Secretaria Nacional de Direitos Humanos, que vai falando que em São Paulo, a maioria das crianças e dos adolescentes em serviços de acolhimento possuem famílias sem acesso a direitos sociais básicos. Então, o que esses dados mostram para a gente? Né? Uma relação muito fundamental entre as questões como pobreza e privação material com os motivos que determinam suspensão ou perda do poder familiar. E aí a gente, no coletivo, a gente discute muito, assim, né? O que a gente considera como vulnerabilidade social, né? O que a gente chama de vulnerabilidade social. E acho que ao falar sobre esse atravessamento, é importante pautar que vulnerabilidade social não é apenas a questão da baixa renda, mas é também as marcas da precarização do trabalho, da fragilização das redes de apoio e das relações dessa pessoa. Então, uma forma de a gente abordar, né, esses fenômenos socioculturais e políticos é a partir da clínica, a gente vai entendendo, né, a partir da clínica, trazendo esses aspectos e também problematizando as suas incidências nos sujeitos, apresentando a possibilidade de compreender, então, esse campo, né? Partindo desse contexto, a gente vai entendendo que as possibilidades de exercício da função materna e paterna nas situações de vulnerabilidade socioeconômicas são atravessadas pelo discurso social e pelo discurso do Estado, que muitas vezes intervém nesses casos, determinando quem pode ou não pode exercer essas funções, né? E a gente, nesse lugar de escuta, vai escutando o quanto esses sujeitos muitas vezes são silenciados dessa sua própria construção, né, do seu lugar de mãe, do seu lugar de pai. E a gente sabe que não é possível pensar o indivíduo fora do seu ambiente, né? A gente vai partindo do pressuposto de que as condições de precariedade social podem carregar uma experiência emocional passível de ser psicanaliticamente abordada, né? Assim, da gente poder entender esse sujeito a partir também da construção social, e dessa maneira a gente vai escutando, né? Ouvindo esse sofrimento também vinculado a esse contexto social que as famílias que a gente vem escutando estão inseridas, né? A gente não dá para a gente deixar de lado a forma como o sujeito se insere no laço social. Hoje em dia, o que a gente ainda escuta muito na nossa sociedade é esse discurso produzido sobre a mãe que perde o poder familiar como de uma mulher ruim, de uma mulher má, horrível, negligente ou que maltratou os filhos. A gente sabe que tem os casos, né, de violência contra as crianças e adolescentes e as situações de negligência que existem e que o afastamento, né, é uma medida protetiva importante que visa o melhor interesse da criança, mas a gente precisa se questionar assim, em relação aos casos em que o atravessamento da questão econômica se torna um fator determinante para ditar essa relação, né? E como que a gente pode, como pensar o trabalho em rede para garantir os direitos dessa criança e dessa mulher também, né? Porque garantindo o direito dessa mulher, a gente também está protegendo essa criança, e também tá pensando essa garantia de direitos, né? Não é, apesar de a questão do mito do amor materno não ser tão antigo, ainda hoje ela permeia muito esse imaginário, né, da maternidade. O discurso socialmente aceito que a gente tem é de que a mãe é aquela mãe ideal, é a mãe que ama incondicionalmente o seu bebê, né? Então, como que a gente pode pensar os atravessamentos desses discursos sociais, como a gente pode atuar, né, na nossa escuta frente a essas situações em que a gente vai percebendo muitas vezes uma determinação da justiça frente a questões socioeconômicas, né, e não levando em conta como que a gente mede a capacidade de uma pessoa ser mãe ou não, né? Como que a gente escuta isso no nosso trabalho, assim. Então, acho que nós do coletivo a gente vem pensando bastante sobre isso. Acho que os nossos casos eles despertam essas reflexões. A gente vai tentando escutar de um outro lugar que não desse do julgamento e da determinação, muitas vezes, né, de
se tem capacidade ou não de ser mãe, e a gente vem procurando as parcerias, a gente vem tentando discutir junto com a defensoria, junto com a rede, como garantir os direitos, né, dessa família, dessa mulher, dessa criança. Então, acho que um pouco da temática que a gente pensou em trazer hoje vem dessas nossas reflexões, né, vem desses nossos atendimentos. Hoje a gente segue fazendo os atendimentos online, a gente conseguiu fazer essa passagem para os nossos atendimentos online, e então acho que a nossa ideia era levantar um pouco esses questionamentos e ouvir também dos outros profissionais, ouvir da rede que está aqui hoje com a gente, como a gente vai pensando essa temática, assim, né? Do quanto a gente ainda tem um atravessamento desse discurso social incidindo muitas vezes nessa possibilidade ou não da construção, né, do ser mãe e do ser pai nessas famílias, assim. Então eu vou convidar a Virgínia a contar um pouquinho do trabalho dela, contar um pouquinho, né, de como que ela tem atuado, dos grupos que ela tem feito parte, para a gente ir compondo essa conversa. E deixar também para vocês, eu não sei se todos conhecem, mas no ano passado a Defensoria lançou uma cartilha voltada para os profissionais, né, da rede, justamente discutindo essa judicialização dos casos, né, principalmente de mulheres em situação de rua, né, como pensar a garantia de direitos, como pensar a atuação em rede nesses casos, assim. Então é um material muito interessante, assim, para a gente de fato conhecer e pensar, né, na nossa atuação, nos serviços que a gente trabalha, ou mesmo às vezes no nosso consultório, como que essa temática vai surgindo aí, né? Então acho que eu vou convidar a Virgínia agora para falar, e aí a ideia é a gente seguindo a conversa um pouco a partir desses pontos aí. Olá, boa tarde a todas e todos. Obrigada, Patrícia, pelo convite, pela parceria da Casa Aberta do projeto Casa Aberta com a Defensoria. Eu vou falar um pouquinho de como tem sido a minha trajetória na Defensoria, as experiências que eu tive, né, com as mulheres, as famílias, principalmente as mulheres, como você bem trouxe. Bom, a Defensoria, ela é um órgão que está previsto na Constituição Federal, tem por função promover o acesso da população pobre, das pessoas vulneráveis, aos direitos que estão garantidos por lei. Então, cada estado implementou a sua defensoria, e em São Paulo, ela foi criada apenas em 2006, né? E foi uma criação provocada aí pelos movimentos sociais, e ela nasce muito comprometida com os direitos humanos, né? E lá na lei da criação, já estava previsto que o atendimento seria integral e interdisciplinar, né? Porque diante da complexidade ali, das demandas apresentadas, né, pela população, o direito sozinho não daria conta, né? Porque os defensores públicos são profissionais formados em direito. E aí, nessa linha, em 2010, acontece, então, o primeiro concurso para psicólogos e assistentes sociais da Defensoria Pública, né? E a nossa função na Defensoria é de prestar um apoio técnico aí para os defensores em matéria de serviço social, psicologia. E aí eu me lembro, assim, que no início, né, os defensores, geralmente, eles recebem os pedidos e atendem as pessoas, e nos casos mais complexos, as situações mais sensíveis, eles acionam esses profissionais, né, as assistentes sociais, as psicólogas. Então, o nosso primeiro trabalho ali era fazer uma escuta, né, era acolher, atender as pessoas, acolher, identificar as demandas, né, sejam jurídicas, sociais, em meio a uma história de vida repleta de violações, de sofrimento, né? Porque antes da pessoa bater na porta da defensoria, ela foi em muitos lugares, né? E ela está vivendo essa situação estrutural mesmo de desigualdade, então falta de emprego, ausência de moradia digna. Então, geralmente, quando ela vai na defensoria pedir, por exemplo, um pedido de divórcio, quando a gente senta com ela, a gente vai vendo ali que tem uma história de violência doméstica, né, de falta de acesso aí a muitos direitos.
Bom, e aí eu queria contar para vocês, assim, que lá atrás, né, 10 anos atrás, num dos meus primeiros atendimentos, como foi o meu contato com as mulheres que tiveram seus filhos acolhidos. E aí eu me lembro que uma das primeiras que eu atendi, ela me disse que os filhos foram acolhidos porque ela usava drogas. E aí eu perguntei, assim, queria entender como que era esse uso, né? E se era frequente, para eu entender se prejudicava, né, a maternagem ali, o cuidado que ela desenvolvia. E ela me contou que na casa onde ela morava, tinha uma lavanderia, assim, externa. E aí sempre quando ela ia lavar a roupa dos filhos, e lavar a roupa dos filhos sem uma máquina de lavar pode ser um trabalho meio duro, né, ali ela estava, na tarefa doméstica e ela usava cocaína. E aí os vizinhos viam e fizeram uma denúncia, e por causa dessa denúncia, as crianças foram acolhidas. E aí aquilo já mexeu muito comigo, que eu pensei, nossa, mas ela faz um uso funcional da droga, ela faz o uso para ela se manter ali ativa no cuidado das crianças. Claro que tinha um outro contexto também, enfim, maior, mas isso uma coisa que já me pegou desde o início. E aí, um pouco mais para frente, eu escuto uma mulher que ela teve o filho, acolhido direto da maternidade. Então nasceu e já foi o caso foi encaminhado pela maternidade para a vara da infância e o juiz decretou ali o acolhimento. E aí ela buscou a defensoria para ser defendida, né, porque geralmente é assim que funciona, os filhos são acolhidos e as famílias vão até a defensoria para pedir a defesa, nesse processo, que é um processo de suspensão, de instituição do poder familiar. E aí eu fui ouvir a história dela e fiquei lá uma hora ouvindo ela me contar, né, a história dela e sobre a gestação, e aí eu não entendia o motivo pelo qual a criança tinha sido encaminhada pela maternidade, né. Eu falei: "Mas como foi a sua conversa lá na maternidade?" Aí ela falou: "Ah, eles me perguntaram se eu já havia usado drogas." E eu respondi que já quando eu tinha 19 anos, eu usei cocaína. Aí eu: "Ah, e como que é hoje, né, como que você sua relação hoje com a droga?" "Não, faz 5 anos que eu não uso drogas." E aí eu falei: "Nossa, isso é muito justo, né", e que saí correndo depois do atendimento, bati na porta da defensora e falei: "Tem um erro aqui, né, como assim, estão acusando ela de ser usuária de drogas e ela, falou para mim que há 5 anos ela não usa." E aí eu lembro que a defensora falou assim: "Olha, a gente tem um artigo no ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é o artigo 19. Isso há muitos anos atrás, né, isso foi quando eu entrei na defensoria. E nesse artigo diz assim, que toda criança tem o direito de crescer num ambiente livre da presença de pessoas dependentes de substâncias. E aí, por exemplo, se na casa tem 3, 4 cuidadores, né, tem a avó, tem a mãe, tem as tias, e o pai faz uso de drogas, isso já seria um motivo, porque o juiz, ele está ali para aplicar a lei. E tinha um artigo dizendo isso, que não pode ter alguém que usa drogas naquele ambiente. E isso propiciou muitas discussões, assim, né, nacionais, e a gente conseguiu, em 2016, né, com uma lei conhecida como Marco Legal da Primeira Infância, a alteração desse artigo, e aí ficou sendo: a criança tem direito de crescer num ambiente que garanta seu desenvolvimento integral. Porque, de fato, esse artigo estava provocando, assim, sistemático encaminhamento de crianças, para acolhimento, né. E aí, eu acho que, assim, é muito importante dizer que a gente tem, as legislações, né, que tem o ECA, que vai completar aí 30 anos ano que vem, que ratifica os direitos fundamentais da infância, que a criança deve crescer no seio da família de origem, que o acolhimento é uma medida excepcional, é um último recurso. E aí a gente tem também outro, documento muito importante, né, que é o Plano Nacional de Convivência Familiar e Comunitária, que ele foi construído democraticamente pelos conselhos, CONANDA, Conselho da Assistência, e ele destaca a importância de que a criança seja vista de forma indissociável do contexto familiar, e apresenta estratégias para a prevenção do rompimento dos vínculos. Então é o que a Patrícia falou de olhar para a criança não mais separada ali da sua família, né, olhar para a família.
Então, pela legislação, vemos que proteger a criança significa proteger a sua família, né? E garantir o atendimento público prioritário, e não afastar dessa família, mas fornecer a ela as necessidades básicas para que ela consiga exercer esses cuidados. E quando eu falo básico, é básico mesmo, de gente que não tem casa, né? E aí a gente vai falar da POP rua, da população em situação de rua aqui mais para frente, mas continuando aí na minha experiência na defensoria, um pouco mais para frente aí desses primeiros atendimentos, a gente se deparou com uma situação de uma vara da infância aqui de São Paulo, que estabeleceu um fluxo com uma maternidade. Então, o fluxo era o seguinte: qualquer mulher em situação de rua, que seja usuário de drogas, favor comunicar à vara. Então, as mulheres não tinham nem chance, né? Elas tinham o bebê, a maternidade identificava e encaminhava para a vara. E sem acionamento da rede, né? Não tinha um trabalho de oferecer para ela, por exemplo, um centro de acolhida, onde ela pudesse ir com seu bebê e cuidar dele. Nada era oferecido, era simplesmente encaminhado. E na época eu tinha uma colega assistente social muito aguerrida, assim, ela ficou revoltada com isso. E ela saiu fazendo 1000 denúncias, denunciou os profissionais para conselho de psicologia, conselho de serviço social, fez denúncias na saúde, na assistência, porque ela ficou muito indignada, porque assim, a gente tem um código de ética, né? Como assim? Vem uma recomendação, um pedido da juíza, né? Diferente de uma ordem, mas mesmo uma ordem, a gente pode dizer que temos um código de ética e temos. Assim, essa ordem, na verdade, era uma recomendação dentro de um processo de acolhimento de uma criança específica, ela dá a decisão dela, a juíza deu a decisão dela pelo acolhimento, e embaixo ela escreve, né, no final, recomendamos que a maternidade, os serviços da rede encaminhem todos os casos para a vara de mulheres que sejam usuárias de droga ou que estejam em situação de rua. Bom, e aí essa temática aí, né, foi causar, a gente descobriu que era uma prática que acontecia em outros lugares, eram comum em outros estados e municípios, são fluxos, na maioria das vezes, informais, né, entre maternidades e varas da infância. Mas antes de falar sobre como a gente foi se aproximando aí nesse tema, eu queria também contar um pouquinho para vocês como é a atuação dos assistentes sociais e psicólogos na área da infância, assim, que eu acho que talvez fique mais claro. Então, lá na defensoria, a gente pode atuar como assistente técnico em um processo judicial de suspensão, destituição do poder familiar. Então, o que eu, como assistente social, faço, né? Eu elaboro um relatório social que pode auxiliar o defensor público na defesa daquela família. E aí, geralmente, eu tento demonstrar que a realidade aparente, aquilo que a gente está vendo ali, que está escrito, quase sempre, está relacionado com uma totalidade, com a desigualdade social, com o racismo estrutural, com a violência. Então, o que a gente vê ali no processo são expressões da questão social, portanto, não se pode culpabilizar a família, né? A gente mostra ali o quanto o Estado tem se omitido. Então, aquela família que é acusada de negligente foi antes negligenciada pelo Estado, que não cumpriu o seu papel protetivo. E aí a gente foi percebendo, né, com a prática, que isso não era suficiente, porque espera-se, assim, a expectativa é de uma comprovação de que o motivo de acolhimento foi superado. E o processo é algo que tem prazo, né, e aí as exigências para o desacolhimento são inúmeras. Então, o juiz quer que a pessoa comprove que tem uma renda, que tem uma casa, mas qual é o seu endereço? Onde você mora? E o bercinho da criança? Gente, já li em processos, assim, mas não vemos o bercinho da criança na casa, sabe? Então, são inúmeras exigências, e quanto mais a pessoa é vulnerável, assim, é mais difícil a gente conseguir reverter, ou a gente conseguir reverter esse processo e tudo mais. E o que a gente foi percebendo ao atender essas mulheres é uma situação de completo desespero. E as reações são diversas. Então, eu já conheci muitos casos de mulheres que acabaram indo para a situação de rua e iniciou o uso de drogas depois de terem os filhos acolhidos, porque é uma situação muito traumática para elas, né? Então, isso muitas vezes
um complicador, é algo que as levam aí também, pode levar para uma situação de rua, para o uso de drogas. E também uma situação de revolta. Uma colega psicóloga conta que uma mulher simplesmente quebrou o fórum quando ela foi até lá para pegar informações sobre o acolhimento do filho. Ela saiu quebrando tudo, no desespero. Então, assim, essa parceria com o Casa Aberta é muito importante para nós, porque a gente lida ali diretamente com o sofrimento dessas pessoas que perderam a guarda e que estão extremamente vulneráveis, e aí a gente está contando com essa parceria para que elas tenham uma escuta e um acolhimento qualificado, né? E assim, esse tema, né, o afastamento compulsório dos bebês pelo Estado, tem um psicólogo da Defensoria, que chama Marcos Gonçalves, que ele fez uma tese de doutorado e ele nomeou isso como roubo de bebês pelo Estado. Então, vou usar o termo dele. Tá? Então, essa questão do roubo de bebês pelo Estado, ela foi crescendo, né, por alguns profissionais interessados em debater essa temática, e dentro da Defensoria se criou um grupo de profissionais da Defensoria e profissionais externos. Então, vem a gente de universidades, organizações, e até o pessoal da saúde começou a participar, para debater esse tema, né? Como a gente pode evitar esses encaminhamentos para a vara antes de esgotar as possibilidades antes de responsabilizar o Estado, né? Antes de acionar as políticas públicas, se encaminha para a vara. Então, a gente tem que interromper esse ciclo de alguma forma, né? Os profissionais estavam muito nesse pensamento. E aí eu queria dizer, assim, que nessa mesma época, a humanização do SUS, que tem aí suas normativas, né, que são muito boas, aliás, e que a gente usa até como referência, eles começam um movimento de tentar capilarizar o tema para que os profissionais das pontas começassem a repensar mesmo suas práticas, né? Pensando na humanização mesmo do atendimento, né? Durante o parto, e aí veio nessa mesma época muito forte a questão da violência obstétrica, né? E começa a se falar em planos de parto. Então vem esse assunto aí à tona, numa época em que era muito comum nas maternidades terem a ala para os bebês sociais. Então, a equipe identificava ali alguma questão, vamos separar essa mulher do bebê, não pode amamentar, ele vai ficar aqui separado que a gente vai encaminhar para a vara. Então, eles chamavam as alas de bebês sociais, né? E aí, o que começou a acontecer? Eu trabalho, atuo no centro, né, de São Paulo. A Santa Casa, a maternidade Santa Casa, é uma maternidade de referência para a população em situação de rua do centro. E aí essa maternidade começou um processo mesmo de humanização ali, com os médicos, com todo mundo que trabalha, e a maternidade criou um grupo, junto com os equipamentos de saúde que estão na ponta, atendendo a população. E o que a maternidade dizia, a equipe da maternidade dizia o quê? A gente não conhece a história pregressa, né? Pregressa da gestante. A gente não sabe se fez pré-natal, ela simplesmente chega aqui trazida pelo SAMU, a gente não sabe nada. A gente é pressionado para liberar leito, porque a criança não pode ficar aqui no hospital, já que ela está pronta para ir para casa, a gente não pode deixar ela aqui no hospital para a gente poder pesquisar tudo isso, a história dessa pessoa, né? A fundo. Então, tinha todas essas questões. E, por outro lado, as equipes de saúde reclamavam que as mulheres eram refratárias ao contato, porque sentiam que os seus bebês seriam roubados. Então, dentro das UBSs, eu vi que tem bastante psicólogo aqui, talvez vocês conheçam a estrutura da saúde. Dentro das UBSs tem um consultório na rua, que é uma equipe de saúde que faz o atendimento na rua, seja uma consulta mesmo, orientação em saúde, agenda, exames, eles fazem tudo na rua. E eles abordavam essas mulheres na perspectiva mesmo de redução de danos, às vezes eles abordam na cena de uso, eles vão tentando criar um vínculo e levar elas para que elas façam o pré-natal, e as mulheres fugiam com medo de terem os bebês roubados e tudo mais. Então, o objetivo desse grupo era pensar estratégias de cuidado para cada uma das gestantes identificadas por quem faz, né, a abordagem direta no território. E aí a Defensoria passou a participar desse grupo
Em 2019, eu e uma defensora pública da área da infância, né, e a nossa intenção inicial era, nessas reuniões que aconteciam, né, entre os grupos ali da saúde, fazer um contraponto àquelas avaliações do grupo que indicassem um encaminhamento para a vara, né, lembrar do direito à convivência familiar, da responsabilidade do Estado, da necessidade de acionar as políticas públicas, e assim, eu lembro que quando eu comecei a participar, um dos casos foi para a vara e eu fui atrás para entender o que tinha acontecido, né, o motivo por que tinha ido, e mesmo com o caso judicializado com o bebê no abrigo, a gente fez todo uma organização ali, conseguiu juntar os serviços da rede para apoiar esse casal, que também passou a ser acompanhado pelo Casa Aberta, e a gente conseguiu, no final das contas, que o desacolhimento acontecesse, mas à custa de 1 ano de sofrimento do pai e da mãe, porque eles ficaram afastados do filho nesse período de ouro aí, inicial, né, de bebê, perderam essa fase de bebê, porque estávamos no meio da pandemia, então o contato com o filho era pela tela, e foi muito sofrimento, né, para eles. E aí, Patrícia, eu não sei se estou falando demais, eu posso falar um pouco mais sobre como tem sido a nossa participação nesse grupo, ou se vocês querem dar uma parada para fazer algumas perguntas, não sei, porque é muita informação mesmo. Eu só queria pontuar o seguinte: muito se fala, né, que o acolhimento de bebês direto da maternidade acontece em razão de saúde mental, uso de drogas e população em situação de rua, por conta dessas condições. Mas eu tenho observado que bebês recém-nascidos estão sendo encaminhados para a vara quando a mãe relata a situação de violência doméstica. E eu observei, assim, verifiquei 2 casos ano passado, um eu acompanhei diretamente e outro não, que a mulher, ao relatar que ela estava sofrendo violência doméstica, ao invés da equipe, enfim, da rede se mobilizar e acionar a defensoria pública, acionar a delegacia, enfim, as redes de enfrentamento à violência, e acionam a vara da infância. Então, assim, a ideia é a seguinte: tá tendo uma violência ali, ao invés da gente afastar o agressor, porque tem medida para isso, tem Lei Maria da Penha, afastaram a criança da mãe. Então, isso mexeu muito comigo, assim, porque eu vi 2 casos ano passado, e eu falei: "Gente, quanto a gente precisa compartilhar informação, falar sobre violência doméstica, falar sobre essa retirada compulsória de bebês, do ECA, né, porque o ECA diz que a medida de acolhimento é a última e que cabe ao Estado, se responsabilizar, né, pela proteção aí das famílias vulneráveis. E eu acho que a cartilha vem muito para auxiliar na divulgação desses caminhos possíveis, e eu acho que eu vou até depois, não sei se você já fez isso, compartilhar com vocês aqui o link da cartilha, e por favor repliquem, ela foi feita voltada para os profissionais de saúde, e repliquem aí com as suas redes, para que essas informações cheguem mesmo e a gente consiga mudar essa realidade, porque eu acho que vem melhorando, mas ainda acontece, né? Tem acontecido muito e para minha surpresa, assim, eu vi que acontece também em casos de violência doméstica. E aí eu vou dar uma pausa aqui para e aí depois, se vocês quiserem, eu posso falar um pouquinho mais sobre esse trabalho no grupo da Santa Casa, tá bom? Só para não ficar muito extenso. Acho que a gente pode abrir, né, para uma rodada de discussão. Queria só apresentar que, além das meninas aqui que compõem o nosso coletivo, a gente tem o nosso supervisor, o Augusto, que está aqui com a gente também para compor essa conversa. E queria colocar um ponto, né, que você foi falando sobre o trabalho da defensoria e sempre articulado com a rede, assim, e acho que o nosso coletivo ele entra num lugar de aposta de uma escuta de um outro lugar, que não muitas vezes desse, né, de escrever o relatório ou de uma avaliação que muitas vezes os serviços precisam fazer, né, a função deles é comporem relatórios para auxiliar a decisão de um juiz ou auxiliar na defesa do defensor, a gente entra com uma escuta de um lugar tão diferente, que é tão importante, porque a gente não está, né, a gente não vai fazer nenhum tipo de relatório que possa determinar algo nessa decisão, né, de afastamento ou não desse bebê, e a gente vem percebendo o quanto a nossa entrada, né, a nossa aposta nessa escuta tem efeitos muito bons, assim, né, dessas famílias poderem, de fato,
entrarem em análise das próprias questões e repensarem as próprias questões. E você falou de uma coisa que a gente escuta muito também, que são essas repetições, assim, né? De histórias trágicas que vão passando de geração em geração, que essa repetição do afastamento acontece, né? Então, a mãe já tinha vivido uma situação de acolhimento quando ela era criança e está vivendo uma situação de acolhimento agora. Então, como essas repetições também vão surgindo, e acho que a nossa escuta também é para dar lugar a isso, né? Para pensar qual é o lugar dessas repetições, para pensar qual que é esse uso, né, que se faz, por exemplo, de uma substância após o afastamento, né, da criança, esse luto que fica também, né, e quais os caminhos que o sujeito vai encontrar para lidar com isso também, e como a gente, não fazendo parte da rede necessariamente, porque a gente entra num outro lugar, mas a gente também trabalha com a rede para pensar isso, assim, né, para pensar como garantir os direitos dessas famílias e pensar essas questões. Então, acho que a gente vem trabalhando uma parceria muito interessante com a rede, mas também nesse outro lugar de uma escuta que, né, que pode partir de um lugar diferente do lugar mais tradicional de avaliação, né, ou de relatório aí que fica um pouco. Acho que a ideia agora é a gente abrir para discutir, acho que, né, as pessoas irem conversando com a gente, quem quiser ir contribuindo. Posso compartilhar algo, Paty? Nessas falas eu fiquei pensando muito também, né, nos atendimentos que a gente faz. Eu fiquei pensando qual que é a lente, né, que o Estado e os profissionais usam para enxergar essas famílias, né? Então, muitas vezes busca-se olhar para eles procurando algo errado, né? Procurando aquilo que falta e esquece de enxergar o sujeito, né? E a capacidade que ele tem, né? Então, se a gente olhar num contexto, a gente pode enxergar muita capacidade, mas isso depende muito da forma da minha forma de escuta, de como enxergar, né? Que eu posso encaixá-lo no modelo. Se eu tenho um modelo de família pré-concebido, eu vou olhar para diversas famílias que a gente tem e não vai dar certo. Vai falar, não, essa família não funciona. E ela pode sim funcionar, né? Mas de um jeito que talvez não é esse jeito pré-concebido que a gente tem, né? Que é criado. Eu fiquei pensando em quanto que as políticas, né? Elas vão sendo criadas e precisam ser modificadas o tempo inteiro para poder encaixar uma amplitude maior, né? Dessas famílias e variedades de dinâmicas familiares. Então, esse é um trabalho muito difícil mesmo, né? Ter que procurar a potência dessa família. E aí fiquei pensando, enquanto os sujeitos, né, eles às vezes começam a acreditar naquilo que vai sendo falado sobre eles, né? Ah, realmente eu não sou capaz de criar um filho, realmente eu não, né? Mesmo que seja inconsciente isso. E o quanto que a escuta, né, que a gente vai fazendo, eu sinto que vai recuperando um pouco isso desse sujeito mesmo. Peraí, ele não é um viciado, né? Não é uma pessoa que não tem capacidade, né, de poder exercer a parentalidade. Não, é alguém que pode, tem muita potência nisso, né? Só que é preciso enxergar dessa forma, né? E quebrar alguns paradigmas e ir construindo a política nisso, né? Então, achei muito interessante. A Virgínia, né, coloca, por meio dos movimentos sociais foram surgindo várias propostas, mudanças na lei. Nossa, isso é demais, né? Da onde vem isso, né? Vem do povo, né? Não vem de cima, porque é muito difícil, né? Poder quebrar algumas coisas assim e poder enxergar mesmo, né? Esse sujeito cheio de capacidade e potência também.
Eu vejo que tem muitos profissionais comprometidos e que se unem para fazer a diferença, porque a gente tem muita coisa no papel, a gente tem a política pública ali, como aplicar isso, né? Então, por exemplo, no grupo que eu participo com os profissionais de saúde que abordam as mulheres em situação de rua, a gente tem uma que hoje ela já está com o bebê dela, com quase 1 ano, que ela simplesmente não fez o pré-natal, fugia do pessoal da saúde, não se vinculou, mas quando o filho nasceu, e aí, ó, você quer ficar com seu filho? Então tá, então a gente vai te apoiar. O que você precisa? Vamos te ouvir. Quais são os pedidos, né? Então, tendo esse apoio, ela disse: eu quero ficar com meu filho. E foi liberada da maternidade com o filho, a gente acompanha ela até hoje. Ela, enfim, continua em situação de vulnerabilidade, porque a gente não tem um milagre, infelizmente, não temos uma renda básica, né, decente no Brasil, não temos política habitacional, mas ela está se virando muito bem ali, se organizou e cuida muito bem, com muito amor da filha dela. E ela, até durante a gestação, ela não tinha se vinculado, foi nascer que tudo mudou, né? Então, assim, é isso que você falou de pensar nas potencialidades mesmo, né? E quando ela se sentiu apoiada, assim, o que eu percebo nos atendimentos das mulheres é que elas querem esse apoio, né? Poucas, acho que eu nunca vi nenhuma falar, quero entregar meu bebê, né? O que acontece às vezes é que elas estão numa situação mais desorganizada e acabam evadindo da maternidade, está num momento ali que naquele momento ela não consegue cuidar. Então, o que as equipes fazem é buscar a família extensa, porque aí uma avó, uma tia, para ver se pode assumir o cuidado daquele bebê. E aí, nisso que você fala, né, pensar nas potencialidades e que é um olhar ali só para, por exemplo, fica na centralidade da droga, né? É uma usuária de drogas, fica só nisso. E tem toda uma história por trás, e eu queria até, a Patrícia falou do Instituto Fazendo História, né? O último caso que eu atendi, o bebê foi acolhido, saiu da maternidade direto nasceu e já foi acolhido. E a usuária procurou a defensoria, porque ela não estava muito bem organizada, ela estava fazendo uso assim, importante de droga, ela não dava para ela cuidar naquele momento. E ela indicou a família. Ela falou, fala com a minha mãe, deu o telefone da mãe. E o pessoal da maternidade até fez o contato com a mãe falou, não posso cuidar, e foi para a vara. E conversando com a família, conversando com a saúde, conversando com a mulher, ela falava o nome da bebê dela, que ela tinha escolhido, né? Eu vou até usar os nomes aqui. Ela falava outros nomes, né? Ela falava minha bebê Heloísa. E aí eu falava com a avó, ela falava minha netinha Heloísa. Eu falava com o tio, Heloísa. A família não ia assumir o cuidado ali, tinha uma questão complexa ali na família, mas era a bebê Heloísa, era a história da menina. E aí, quando eu fui conversar com a defensora, né, para saber do processo, a defensora falou: a menina foi registrada como Beatriz. Porque o que acontece? Quando a mãe não declara o nome que ela quer dar, a juíza que escolhe. Então, se lá aquele relatório que encaminhou o caso para a vara, que veio da saúde, né, se tivessem escutado essa mulher e perguntado essa pergunta básica: você gostaria de dar um nome para sua filha, né? O que você pensou em um nome? Isso mudaria tudo. Essa criança seria hoje a Heloísa, que a família tem no coração, a família biológica, que a mãe tem, né? E, enfim, não sabemos que caminho vai tomar esse processo, mas é só um exemplo, assim, de como é importante essa escuta em todos os lugares, né? Lá na maternidade, na defensoria, em todos os lugares porque, assim, muitos serviços acompanham, mas e a nossa sensibilidade de escuta, né? Para esses detalhes, esse detalhe mudaria tudo, né? E a defensora falou para mim, não, se no relatório lá da maternidade tivesse escrito, seria Heloísa. Dani, Tepperman, você tinha levantado a mão lá no começo, você queria falar alguma coisa? Essa coisa do nome, eu sei que a importância de nomear, né, é um tema tão caro para a gente pensar, né? Acho que várias coisas. Agradecer esse encontro, agradecer a Virgínia pela contribuição e pelo trabalho, né? Porque eu estava aqui pensando quanto a gente tem as diretrizes, os fluxos, mas a gente vai dependendo de cada um, né? Quer dizer, se tivesse alguém que tivesse escutado o nome e registrado, né?
Agora, o que me chamou muito a atenção foi essa referência que você fez ao tema do roubo dos bebês, né? Porque a gente está muito acostumado com a palavra abandono, né? Assim, como quase, como você falou, os bebês sociais, né? Quer dizer, como o adjetivo vai incidindo, né? Então, os bebês e as crianças abandonadas. E não tinha ouvido esse termo, né? Para mim, quando eu penso em crianças roubadas, mas acho que é interessante a associação. Eu penso nos bebês ali da ditadura da Argentina, que sempre foi um assunto que me... E a questão do nome, né? E do sobrenome, que me mobilizou muito. E, enfim, então a gente não precisa nem de ditadura, nem ir até a Argentina, enfim, sem nomear o que se passa no nosso país, porque senão a gente deprime imediatamente, né? Mas para pensar nessa ideia do roubo, né? E o que permite a um profissional, independente da formação dele, né? Se arrogar esse poder de tirar, né? Um bebê da sua família. Então, eu queria colocar isso para circular. E o outro ponto, que aí é muito da minha pesquisa, que é a ideia da família, né? Que, por um lado, individualmente, para cada sujeito fica, a gente vai pensando nos profissionais, uma certa ideia de família. Né? Então, para o bebê não é bom uma família que tenha um usuário de drogas, para o bebê não é bom uma família que tenha maus tratos, para o bebê não é bom. O problema é quem sobra no fim disso tudo, né? E o quanto, então, trabalhar essa ideia da família, do ideal de família, para os atores ali centrais é importante, né? Para que não fique essa arbitrariedade na linha de essa família não é boa. Né? E só mais um ponto, aí eu paro, que é o quanto, quando a família não pode estar, a instituição pode ser um lugar possível. Para a gente também não perder isso de vista. Né? Porque a outra questão tem que estar na família, tem que estar na família estendida a criança. E muitas vezes ela não vai ter essa condição. E estar numa instituição pode ser uma condição possível também, né? Enfim, acho que questões para circular e para ouvir vocês. Acho que também sinto... Fala aí, não. Não, fala aí, Augusto. Tenho vontade de dar eco a essas questões da Daniela, porque isso me ocorreu, assim, ouvindo Virginia e Patrícia conversando. A expressão que me veio na minha mente é de uma escuta em rede, porque a Virginia tem uma função institucional que dá a ela uma potência muito interessante de escrever relatórios, de conversar com juízes, e de modo que isso pode instaurar brechas nos processos decisórios, nos processos de uma rigidez da lei, em que se possa inscrever algo da singularidade dessa história. Né? Ao mesmo tempo, penso que o Casa Aberta, assim como outras redes de escuta que podem se estabelecer, conseguindo entradas nessas sessões técnicas de dentro da defensoria, podem ajudar a construção, confecções de relatórios e a produção de decisões que sejam mais singularizadas e não desse uso moralista da lei que a gente viu, que incide sobre os corpos das mulheres, sobre os corpos dos bebês. Então, eu só queria fazer eco a essa ideia de que nessa escuta em rede, nessas brechas que a gente pode cavar, institucionais, inclusive a partir de cargos bem institucionalizados, né? Essa função da escrita do relatório, que a Virginia... Eu não sei se é relatório, Virginia, a palavra que você usou, mas, enfim, da escrita de um texto que vai dialogar com o poder decisório da lei, eu acho isso muito interessante, que possa vir em interface com uma escuta psicanalítica, que, por exemplo, que é realizada dentro do Casa Aberta. Esse tipo de interface me parece possível na construção de exceções, de singularidades. Eu queria comentar sobre isso que você fala, né, do papel dos serviços de acolhimento, da importância do acolhimento como uma medida protetiva, porque é uma medida protetiva e deve ser efetivada nos casos em que a família não pode cuidar, né? A nossa questão é que muitas vezes essa medida que é protetiva, ela é usada como uma prevenção, né? Então, assim, a gente não sabe se a mãe está organizada aqui para cuidar, então vamos mandar lá para a juíza decidir. E o tempo de um processo de acolhimento, aí 2 anos, pode ser que essa criança fique 2 anos afastada da família biológica sem motivo, né? Então, assim, o nosso esforço é para que a gente, de fato, cumpra o ECA, esgotando
as possibilidades de manutenção na família, né? Se aquela família receber apoio do Estado, talvez ela consiga cuidar e não seja necessária essa medida, para que de fato seja excepcional. E quando ela é excepcional, é um instrumento aí importantíssimo da lei que a gente tem, né? E sobre o que o Augusto traz dos relatórios, Augusto, assim, vou ser sincera, a gente tem um conflito na defensoria que nessa atuação como assistente técnico de produzir relatórios para o processo, por mais que a gente problematize, né, e aponte ali as falhas, a gente entende que é muito difícil reverter por causa do que eu falei das exigências, assim, o tempo do processo é muito diferente do tempo das pessoas ali, delas conseguirem reverter aquilo. Então, o que a gente foi percebendo é que talvez fosse melhor a gente dialogar com quem atende essas famílias, quem está nos serviços, né, da assistência ou da saúde, para evitar a judicialização, para que nem chegue no juiz. Então, esse compartilhar de relatório, ele pode ser interessante, inclusive, entre nós, né? Então, já aconteceu de eu fazer um atendimento bem completo, de ouvir família extensa e falar, não posso guardar isso para mim, eu preciso compartilhar com as minhas colegas assistentes sociais da maternidade X, do consultório na rua, eu preciso contar e colocar a minha avaliação, né? A minha leitura, que às vezes é uma leitura de fora, né? Porque elas estão ali na saúde, com a pressão que elas exercem. Eu acho importante dizer também que não dá para responsabilizar a equipe do serviço social da maternidade pelo um relatório que vai para a vara, né? Que é uma equipe inteira que tem ali, de profissionais, né? Que trabalham com isso e que ajudam nessas decisões. E o que eu sinto que é potente é a circulação de informação de qualidade, assim, com reflexão, sabe? Entre nós que acompanhamos, porque assim, a defensoria ela é também parte da rede, porque a gente também atende, né? E assim, o que eu fiquei pensando, Patrícia, que eu até queria te perguntar, é que vocês falam, a gente pode atender essas pessoas, não elaboramos relatório que vai ajudar aí num possível processo judicial, mas eu queria saber se existe espaço para a gente dialogar a respeito, entende? Porque isso pode ser, não só comigo, né, com as pessoas que acompanham essa família, porque é comum a gente se reunir, e agora com a pandemia, a gente tem feito muitas essas conversas, porque facilitou, né, essas conversas virtuais, assim. Então, eventualmente, a gente pode reunir um grupo de pessoas que acompanham aquela família que vocês estão atendendo, e talvez vocês possam auxiliar com reflexões, sabe? Sim. Acho que esse é o lugar que a gente gostaria de ocupar, acho que de poder, de fato, conversar com vocês, quando eu falo de não fazer o relatório, no sentido acho que mais da burocracia, né, dessa questão mais judicial, enfim, mas eu acho que o nosso papel é, de fato, conversar, né, trocar. A gente tem um caso que a gente acompanha junto de uma adolescente que está na Fundação Casa, e a gente está vivendo assim, uma situação que a gente tem reunião com o pessoal de lá, com todo o serviço de rede que está acompanhando ela, e a gente faz reunião, a gente conversa, Então, esse eu acho que é um dos trabalhos mais ricos que a gente pode fazer, que é contar um pouco do que a gente tem escutado, né? Sempre e produzir reflexão. Acho que um dos nossos objetivos também de fazer esses encontros, a nossa ideia é que tenham mais encontros abertos, assim que nem a gente está fazendo hoje, de conversar, é de aproximar cada vez mais os profissionais, a rede, para a gente ir conversando sobre como a gente está trabalhando, vamos trabalhar junto, vamos escutar junto, né? Acho que o serviço em rede tem muito que ganhar a partir dessa colaboração, assim, acho que isso com certeza, sempre que a gente estiver trabalhando em casos comuns, assim, acho que é fundamental que a gente possa sentar e conversar e produzir junto aí, né, as reflexões, a construção e até fazer esses apontamentos da singularidade, né, de como a gente vai percebendo. A gente tem esse olhar de fora também, mas a gente tem um olhar que toda semana a gente está lá com essa pessoa, né? A gente está atendendo toda semana essas famílias, então acho que a gente tem bastante coisa para trocar, assim. Acho que isso
Enfim, sim, né? E acho que faz muito... desculpa. Eu ia só complementar um pouquinho o que a Patrícia fala, porque acho que faz todo sentido para a gente entrar nesse lugar da conversa, mas a gente fala que a gente não faz relatório porque a gente não entra em mais uma etapa de uma burocracia, né? É comum a gente receber pacientes que, eu decidi que eu ia entregar meu bebê e me mandaram na defensoria passar na psicóloga, por isso que eu tô aqui, né? E aí a gente responde, é que você não tem a obrigação de passar, né? É um espaço para a gente te escutar, se for importante a gente troca com o órgão que for, mas não entra nesse lugar de mais uma etapa que elas precisam passar, seja qual o processo que elas estejam vivendo, né? Sim, eu ia comentar que eu me lembrei que um dia eu estava participando de uma reunião sobre um caso e veio um comentário de uma pessoa que fazia o atendimento direto a essa mulher, que ela já tinha muitos bebês acolhidos, e a pessoa comentou, mas por que ela engravida toda hora? Porque sempre, todo ano ela está grávida. E aí eu só conseguia pensar, porque ela quer ser mãe, ninguém deixa, né? Pensar, porque roubam os bebês. E assim, sentir falta, assim, falar, como seria importante ter alguém aqui que estuda esse assunto e que possa nos dar alguma luz sobre isso, né? E aí é muito interessante, assim, ouvir de vocês que isso já tem acontecido, né? Essas conversas nesses grupos para tratar desses casos que vocês acompanham. Maria Leopoldo, acho que queria falar, vi que tinha levantado a mão, não sei se mais alguém. Estou tentando organizar, a gente está tentando aqui organizar a ordem das falas. Mas acho que é isso, a gente está aqui também para compor junto com a rede, apesar de não querer entrar nesse lugar da obrigatoriedade, como a Rê falou, né? De mais um serviço para essa família responder, né? De ter que responder a um outro serviço. Acho que travou. Não sei. Agora Travou? voltou. Acho que foi sem querer, tá? Que eu levantei a mão, desculpa. Não, mas se você quiser falar alguma coisa também. Não, obrigada. Mais alguém? Eu posso? Gente? Posso? Claro. É que eu não achei aqui o botãozinho de levantar a mão. Fiquei procurando, mas não achei. Não, é que eu achei muito interessante, assim, a fala da Virgínia, isso que ela falou agora, por último, né, da mãe que tem vários bebês e que vão sendo acolhidos. Eu já cheguei a ouvir, né, de atender uma mulher e ouvir dela, assim, né, dessa vez eu achei que ia dar certo, dessa vez eu achei que eu ia conseguir ficar com meu filho, né. Então, acho que super importante ter esse espaço de escuta mesmo, de uma escuta psicanalítica mesmo, que vai ali investigar o desejo, né, dessa mulher. E também fiquei pensando nisso que você falou, Virginia, da dificuldade de desacolher, né? Porque eu acompanhei um caso também no SAICA uma vez, de uma mulher que estava com a neném, e ela entrou num bar para tomar uma água, e tinha alguém lá que era meio brigado com essa mulher, e aí começou a falar que ela era usuária de drogas, e tiraram o bebê dela, assim, uma situação super violenta, e levaram para o conselho tutelar, dali o bebê foi acolhido, e a gente demorou 8 meses para conseguir desacolher esse bebê, que não, para ele poder voltar, né, para a família, e que não tinha nenhuma situação de uso de drogas, né. Foi uma briga de bar, digamos assim, e que ela nem estava ali para beber, ela estava ali porque ela foi tomar uma água. E parece que uma vez que a criança está no SAICA, é como se tivesse entrou uma lupa, assim, né, do serviço judiciário. Antes, se aquela família não era vista, agora ela é vista em todos os aspectos, né? A casa, a limpeza, o emprego, a saúde mental, tudo, né? Tem um checklist, assim, para a criança poder voltar para casa. E aí fiquei pensando também no que a Daniela falou, da questão de quais são o que seria uma família boa, né? E aí pensei, nossa, mas a gente sabe que nas famílias de alta e altíssima renda existe muito uso de drogas também, mas essas crianças não são acolhidas, né? Então, acho que
é uma crítica, assim, para a gente pensar, porque esse olhar é sempre para as famílias mais pobres, né? É isso. Isabelle, acho que levantou a mão aqui. Gente, se eu perder alguém que levantou a mão, vai tentando me lembrar aí. Mas vamos lá. Ei, gente, boa tarde. Primeiro, agradecer as falas, né, de todo mundo, Virgínia. Foi um grande prazer te escutar. Eu sei que o tema de hoje é a maternidade, mas eu fiquei muito inquieta, assim, né, para saber qual que é o lugar, né, da paternidade, desses pais também nessas histórias, né? Aí, assim, aí eu falo de uma experiência outra, não como psicanalista e psicóloga, mas como jornalista, que vem trabalhando com a ausência paterna há algum tempo, né? Acompanhei a Defensoria Pública, centros de reconhecimento de paternidade, de famílias em situação de vulnerabilidade. Acho que talvez, né? Não sei se dá para a gente colocar graus, mas menos vulnerabilidade, assim, digamos. E quando essas mulheres iam, né, procurar o reconhecimento para os seus filhos, né, havia um consenso, assim, entre tanto, principalmente os atores da justiça, de que não se há paternidade, assim, não precisa, né? O básico que a gente vai fazer aqui é alimentos, pensão, e aí várias vezes, né, esse pai falava que não tinha um vínculo com essa mulher, com esse filho, enfim, não vou visitar. Vários deles falavam assim, eu não vou visitar. E aí o que os técnicos muitas vezes diziam era, não, me fala alguma coisa só para a gente colocar no papel. 2 semanas, assim, a cada 15 dias, pode ser? E o pai dizia, eu não vou visitar. Eles falavam assim, não, a gente vai colocar só no papel porque a gente não pode deixar em branco, né, assim, então essa reiteração dessa não paternidade, assim, né, enfim, devaneios, mas só para te escutar um pouco sobre isso. Obrigada. Então, na defensoria, existem algumas ações, né, para cobrar aí o teste de paternidade, né, e chama ação de investigação de paternidade. Então, se ele foi indicado como pai, ele tem, por obrigação, por dever, pagar pensão, visitar os filhos, né. Tem uma ação chamada alimentos gravídicos, que é enquanto a mulher ainda está gestante. E assim, o que a gente percebe é que muitas vezes os conflitos ali da conjugalidade acabam atravessando as relações parentais, né? Que eu acho que vocês devem estudar muito aí também. E a gente também, eu também trabalho, né, com esses conflitos que muitas vezes são permeados por violência. Eu percebo que quando a separação ocorre e o pai já teve uma convivência ali na primeira infância, é mais difícil ele sumir, se ausentar. Mas quando é pequeno, quando é bebê, né? Porque geralmente o bebê nasce, a mãe está ali na função principal de cuidado, porque a gente tem uma estrutura em que a mulher fica sobrecarregada nesse cuidado, né? A gente vê ainda alguns homens se movimentando para cuidar junto desde o início, mas é muito forte essa cultura machista que existe. Então, ele não se vincula, né, quando é muito bebê, e acaba realmente desaparecendo. Então, muitas mulheres vão até a defensoria pedir a ação de regulamentação de visitas, e os relatos são super tristes, porque as crianças perguntam, elas querem conviver com o pai, né? E assim, o que eu percebo é que tem a polêmica da alienação parental também, né? Muitas vezes, elas querem que a criança conviva com o pai, e existe um jeito de se relacionar com o filho, sabe? Do tipo, a sua mãe não presta, que vai causando um sofrimento nessa mulher, que ela prefere falar, chega, eu não quero mais que a visita aconteça. Mas o que a gente precisa entender é que ela faz isso porque ela e a filha dela, o filho, está sendo submetido a uma violência psicológica. Porque como é que está a saúde mental dessa criança, né? De ficar ouvindo o pai trazer essas questões do relacionamento com a mãe, sabe? Então, é isso um pouco que eu sinto dos atendimentos que eu faço. Não dá para falar sobre relações, né, esses conflitos que vão para a justiça referente à guarda e visitas, sem a gente ficar com os olhos bem abertos para a questão da violência doméstica, porque é comum, acontece.
Acho que a gente tem a Juliane e a Carolina Matos para falar também. Ai, depois eu queria dar uma faladinha também. É que eu não consigo mostrar a mãozinha aqui. Imagina. Tem também depois uma pergunta aqui no chat. Juliane, Carolina, uma de vocês quer começar? Senão a Maíra pode falar também. Bom, Maíra, você tinha falado de falar, né? De que você tinha alguma coisa para falar. Joia, não, eu só fazendo algumas reflexões aqui, só deixa eu fechar a porta, que meus filhos estão aqui perto, já viu, né? Eu estou aqui em Blumenau e eu sou funcionária, sou psicóloga da prefeitura mesmo, né? Então, eu iniciei minha jornada no CRAS, né, com um trabalho muito próximo da comunidade, e faz 4 anos e meio que eu trabalho cedida no fórum, né? Eu trabalho com as adoções, mas aí com quem está entrando, né? Então, eu posso dizer que, de alguma forma, eu conheço bastante dessa coisa toda, né? E é claro, eu penso que talvez tenha uma diferença aí das grandes cidades para as cidades maiores, né? Porque eu penso que aqui, pelo menos na cidade onde eu estou, a gente consiga fazer um trabalho de política pública com uma qualidade bacana, né? Pô, são poucos os casos assim que a gente tem, né, de mães, de recém-nascidos que acabam tendo os filhos, né, acolhidos. São casos raros, realmente, né? Normalmente as entregas são mais espontâneas do que da decisão do juiz, né? E eu tenho algum tempo que eu tenho refletido que, claro, a gente enquanto sociedade, né, e enquanto numa tentativa até de estruturação dos serviços, né? Porque que eu vejo que, enfim, é um caminhar também, né? Da parte da coisa pública, né? As coisas tentam ser melhoradas, digamos assim, né? Claro que tem falhas, né? E tem muita possibilidade de melhoria, né? Mas se a gente for ver isso, né? Há tempos atrás, as coisas às vezes nem existiam, né? E é claro que se a gente for pensar no mundo, né, ideal, mas a gente não pode deixar de acreditar que as políticas públicas, né, e os profissionais, enfim, né, um dia a tendência é que, né, se as políticas públicas efetivamente funcionarem, né, talvez a gente não tenha crianças sendo disponibilizadas para adoção, né, talvez elas possam ser mantidas dentro da família de origem, enfim, né. Então, é uma coisa que às vezes eu penso e até me pego, assim, né? Poxa, né? Como vai ficar esse segundo... porque eu sou diretamente envolvida, né, no assunto, né? Que eu trabalho lá com as pessoas que estão adotando. Como ficarão essas pessoas, né? Então, é só uma reflexão, assim, alguma coisa que às vezes me pega, às vezes, tá? Obrigada. Maíra, você me fez pensar, né? Quando você fala, talvez não exista, né? A gente tem aí a questão da entrega protegida, né? Então, geralmente a gente tem esse cuidado também de ouvir a mulher, se de fato é o desejo dela exercer a maternagem, que pode não ser, né? Então, nesse caso, é melhor mesmo, né, que ela entregue, que vá para a família, porque a gente também acompanha às vezes notícias trágicas, que por medo elas passam para alguma outra família, deixa a criança com uma outra família, né, em risco, digamos assim. E então também tem essa questão né, da lei que fala sobre a entrega protegida, e a gente tenta abordar isso de uma forma muito sensível, sem culpabilizar, né, sem fazer juízo de valor e tudo mais. Mas eu posso dizer que nos atendimentos que eu faço atualmente com as mulheres em situação de rua, que são gestantes, eu nunca vi alguma querendo entregar o bebê. Até agora não aconteceu. Todas querem ficar com seus filhos.
Acho que a gente tem exemplos, né, acho que a questão é nem todo mundo precisa ser mãe, né? Nem todo mundo quer ser mãe. Então a gente tem as entregas voluntárias, a gente tem que escutar essas mulheres também, porque, né, elas também têm algo a dizer sobre essa decisão. Acho que a gente também abre espaço, a gente tem no coletivo casos que são atravessados por essa questão da entrega voluntária, então acho que a gente também está um pouco atento para pensar essas questões. Tem uma pergunta no chat sobre o atendimento com imigrantes e famílias de imigrantes. Vou responder do coletivo, né? O coletivo não atende só os casos de suspensão ou perda do poder familiar. A gente atende as famílias também em situação de vulnerabilidade que estão passando por, né, que tem alguma questão atravessada pelo recorte, né, da parentalidade e maternidade. A gente tem um caso de uma mãe imigrante que é atendida no coletivo. Então a gente, né, atende também, a gente dá espaço para essa escuta. Acho que não sei, aí a Virgínia pode falar sobre a defensoria, né? Mas acho que no coletivo a gente recebe também. A gente sabe, né, a condição muitas vezes que os imigrantes, principalmente, né, bolivianos, peruanos, venezuelanos, têm aqui na nossa cidade, né, as condições em que muitas vezes eles chegam e que são submetidos, então acho que entram aí no nosso recorte também, né? Então, a Defensoria do Estado, ela atua só com as questões aí que são discutidas na Justiça Estadual. E o que diz respeito à documentação, regularização de documentação de imigrantes, mesmo as questões trabalhistas, né, porque a gente vê muito trabalho irregular de imigrantes, tudo isso é discutido na Defensoria da União. Então, eu não tenho experiência diretamente com essas questões que envolvam a imigração, digamos assim, mas eu atendo pessoas estrangeiras como um usuário da defensoria com demandas, por exemplo, que tiveram os filhos acolhidos ou que estão numa disputa de guarda, né? Um desses casos que eu comentei que a mulher foi no hospital pedir ajuda e a criança o bebê nasceu e foi para a vara, né? Foi acolhido. Ela era haitiana e não falava uma palavra em português, então o desafio foi enorme. Eu pedi ajuda para esqueci o nome agora, acho que é CRAI, né? Centro de Referência de Imigrante, uma coisa assim. Pedi ajuda para elas, me ajudem a pensar sobre esse caso, porque é complexo, né? Então, geralmente, quando estou diante desses desafios, né, com pessoas estrangeiras, eu peço apoio do CRAI, desse serviço que é ligado à assistência, mas com as questões relacionadas à imigração não tenho. E eu me lembrei, assim, que eu já fiz atendimento, por exemplo, de uma mulher que estava em situação de violência e estava discutindo guarda, e ela queria levar os filhos para o Peru. E o pai, que estava no Brasil, já tinha emprego aqui, ele não aceitava, né, essa volta dela, esse retorno dela para o país de origem. Então, trabalho mais nessa problemática, né? Tem uma pergunta aqui no chat da Aline, né, que ela pergunta até se tem um tempo aí, né, que a pessoa possa, de repente, se arrepender dessa entrega, né. Eu não sei dizer em dia se existe alguma lei para isso, mas a gente atende, né, um caso que teve uma mãe que ela fez, né, essa entrega voluntária, né, quando a criança nasceu, ela se arrependeu e tudo mais, então a gente fez um trabalho bacana, né, com a rede que encaminhou ela, para saber se essa decisão, né, de entregar ou não era algo que poderia ser levado em consideração ou não. E uma coisa que chamou muita atenção para a gente foi que quando ela veio com esse discurso de que a juíza tinha mandado ela procurar um psicanalista, né, para entender se ela procurar essa tal de psicanálise para entender se ela queria ser mãe ou não. Né, ela conseguiu essa guarda de volta e
isso também foi possível porque, a partir do momento que a gente começou a ouvir ela, de um lugar diferente desses, de pessoas que estavam querendo julgá-la se ela poderia ou não ser mãe, né, que era essa questão que trazia, então era um atendimento bem mecânico, foi possível ela começar a trazer essas questões assim, nossa, mas será que nenhuma outra mãe que tem uma classe social diferente da minha, condições diferentes da minha, nunca pensou em entregar seu filho? Será que outra pessoa, se tivesse dinheiro, ela teria ela teria que passar por tudo isso para saber se ela tem condições ou não de cuidar do seu filho? E aí a gente conseguiu, né, levantar essa escuta e ter esse cuidado com ela, justamente porque a gente saiu desse papel, né? Ela vinha muito preocupada, eu preciso de um relatório, então a gente dizia isso para ela, né? Que se houvesse essa necessidade desse relatório, se ela achasse que a gente teria que falar alguma coisa, a gente poderia construir esse relatório juntos, né? O que poderia acontecer, o que poderia estar ali, né? Então, existe, né, essa situação, mas em questão de dias eu realmente não sei responder. Carolina, então, quando a pessoa quer entregar, a mulher quer entregar o bebê, ela passa por um atendimento psicológico, né, para ela pensar se é isso mesmo que ela quer e tudo bem. Se ela se arrepender, a defensoria defende, né, se ela estiver dentro lá dos critérios, né, que tem o critério de atendimento, a gente faz uma avaliação financeira, enfim. Se ela tiver nos critérios, a gente vai atender, assim, com toda a energia de dizer, ela tem o direito de mudar de ideia, ela mudou de ideia, e a gente vai defender o direito dela de ficar com a criança. E agora o que eu quero te dizer é que um relatório de um serviço, e assim, ele faz uma diferença enorme, ainda mais, assim, de um psicólogo, um psicanalista, enfim. E eu não sei se esse pedido veio um pouco para que quem está de fora conseguisse entender um pouco melhor como que funcionou isso para ela, entende? Mas talvez eu fiquei pensando nisso, que o pedido, né, você precisa de, não para ela, não como se ela tivesse algo a consertar, mas para que alguém pudesse iluminar esse processo aí, essa discussão, esse assunto que estava em discussão no processo. E nesse sentido, um relatório bem feito, é igual aquele relatório lá da maternidade que faltou o nome, sabe? Um detalhe ali, que não é um detalhe, faz uma diferença enorme para o percurso inteiro do processo, né? Para a direção que esse processo vai tomar. Então, não sei se nesse seu caso foi desacolhido o bebê, vocês conseguiram, né? Sim, ele foi desacolhido, está com a família hoje. Não, certamente esse relatório deve ter colaborado para essa decisão, né? Porque o juiz ele se pauta por essas opiniões técnicas para tomar a decisão, né? Então, acho que esse trabalho da gente que a gente faz em rede e tentar qualificar e trazer relatórios qualificados, porque assim a gente dá voz para essa população vulnerável, né? Porque o juiz está ali vendo o papel, vendo o processo, né? Quando a gente escreve as informações ali, elas podem ter um peso muito importante e aproximar mesmo para a realidade concreta ali do que aconteceu e do direito que ela tem de mudar, de ideia, enfim. Somos complexos, somos seres humanos bem complexos e é assim que funciona. A gente acho que vai caminhando para o encerramento, a gente tinha se proposto a ficar até às 3, não sei se alguém tem mais alguma contribuição, mais alguma fala. Foi muito bom ouvir vocês, ouvir a Virgínia, poder contar um pouco também, né, dessa nossa trajetória, desse nosso trabalho. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, não sei se eu perdi alguma coisa aqui das perguntas, mas enfim, mais alguma coisa para a gente já poder ir encerrando. Muito obrigada pela presença de todo mundo também, acho que foi muito legal. Caroline Cassal, gostaria de falar, pode falar. Boa tarde, tudo bem? Na verdade, eu só queria elogiar, assim, o quanto foi rico essa discussão, de todos os pontos, assim, acho que teve muita coisa para se pensar,
sobre, eu acho que uma das falas, assim, sobre essa questão do roubo dos bebês, assim, eu acho que foi algo que fez eu pensar muitas coisas, muitas coisas. Eu sou aqui do Rio Grande do Sul, então é importante ver também como é que tem outros funcionamentos ao longo do Brasil. E era isso, eu só queria parabenizar. E uma coisa também que me chamou muita atenção é sobre essa questão dos migrantes, né? Falando que também tem contato, mas é um pouquinho diferente, né? E também eu acho importante isso. Mas era só parabenizar mesmo e dizer que as falas muito ricas mesmo. Era isso. Estão pedindo, Virginia, o nome do pesquisador sobre a tese do roubo de bebês. Se você puder colocar aqui para a gente no chat. O nome da tese e o pesquisador. Eu vou compartilhar com vocês, mas só para explicar. O nome da tese não é roubo de bebês. No meio da tese dele, ele vai falando do funcionamento, é uma tese gigante, vai falando do funcionamento do sistema de justiça, e aí tem dentro de um capítulo, ele fala sobre essa questão da maternidade, né, dos bebês que são retirados das mães compulsoriamente, e ele chama isso lá na introdução do texto de roubo de bebês. Eu vou pesquisar aqui rapidinho e já vou mandar aqui para vocês pelo chat. Achei. É da PUC Campinas. O nome da tese é Superior Interesse da Criança e Destituição do Poder Familiar. Perspectiva de psicólogas e psicólogos da Defensoria Pública do Estado de São Paulo. É isso que ele pesquisa. Ah, legal. Bom, gente, a gente gostaria muito de agradecer a presença de todo mundo, todas as contribuições. A nossa ideia é que a gente possa fazer outros encontros, sempre a partir de alguma temática que a gente vem discutindo no coletivo. Então, a gente vai... Acho que para a gente é fundamental poder trocar sempre, poder contar também, né, para vocês o que a gente tem pensado, o que a gente tem produzido de conhecimento, de reflexão, e poder compartilhar com vocês. Então, eu gostaria, acho que em nome de todo mundo, agradecer a presença de vocês aqui no nosso primeiro encontro, e que a gente possa se encontrar das próximas vezes também. A gente vai seguir aí fazendo esses encontros abertos. Muito obrigada a todos. E acho que é isso, gente. Se ninguém tiver mais nada para trazer. Patrícia, queria indicar outra dissertação que ela é mais específica. Ela fala desse trabalho com as mulheres em situação de rua, gestantes que tiveram os filhos acolhidos. O nome da psicóloga é Ariane Goin Rios, e vou jogar aqui no grupo para vocês. A dissertação dela chama O Fio de Ariadne. Ela fala das redes aí das quais essas mulheres estão inseridas e que fazem com que elas sejam afastadas dos filhos. É bem interessante. Já achei, vou só jogar aqui, depois vocês pesquisem mais a fundo. Eu tenho o e-mail de todo mundo que se inscreveu aqui também no evento. Eu posso mandar esse material para vocês por e-mail depois também, se alguém acabou perdendo aqui no chat, enfim. Eu mando para vocês por e-mail. Acho também. uma ótima ideia, inclusive porque me ocorreu mais uma referência, se alguém quiser pegar um lance mais específico sobre as relações da psicanálise com o sujeito do inconsciente da psicanálise e o Estado, eu lanço essa bibliografia que está no link aí, que é do Luciano Elia, que é um psicanalista da UERJ. Fica a dica para um assunto mais específico. Eu vou reunir aqui toda essa bibliografia e eu vou mandando para vocês também por e-mail. Mandei uma última aí, que aconteceu antes de ontem.
as técnicas da vara, falando sobre um artigo que elas escreveram sobre judicialização dos casos de bebês, de mulheres em situação de rua e com uso de drogas. Tá aqui, muito boa. Quem tiver interessado no assunto, eu super recomendo. Muito boa a apresentação delas. Bom, gente, acho que a gente pode ir encerrando, então, de novo, agradecer e a gente segue conversando aí nos próximos encontros. Tá bom? Até mais. Obrigada a todos. Tchau, gente. Obrigada. É isso? Conseguimos? Oi. Eu não estava conseguindo encontrar um jeito de expulsar a pessoa. Eu mandei um recado aqui privado para a Patrícia. Falei, expulsa essa galera, mano. No grupo. Expulsa essa turma.